Lula, num encontro com representantes dos professores e com muita gente de partidos ali que apoiam seu governo, né? PCdoB, PSOL, etc. Ele voltou a dizer que a esquerda, que é uma coisa que traz ali uma generalização, né? Mas ele está se referindo à esquerda institucional e que ela não apenas não tem conseguido conversar com o povo, como ainda tem a pretensão de achar que o povo é que está errado. Ele até mencionou evangélicos como exemplo, né? E disse que não, que o erro está nesses partidos, que o erro está no PT, no PCdoB, no PSOL, nele, Lula, em seus ministros. Mas há um ponto importante que outro dia foi até abordado pelo Vladimir Safatli, que é até filiado ao PSOL e é um pensador importante. E o Safatli lembrou algo fundamental numa pergunta muito simples. A questão não é só voltar a falar, mas há uma pergunta: falar o quê? Várias vezes o Lula disse, principalmente ao PT, obviamente, que o partido havia perdido a capacidade de ir às periferias, à zona rural, aos lugares mais pobres, mais desassistidos. Aquilo que, nos anos 80, era, na verdade, feito muito mais pelas comunidades eclesiais, né? Pelas organizações eclesiais de base, ligadas, vinculadas a alguns padres, naquelas pastorais, e também a movimentos de denominações protestantes que faziam trabalhos sociais importantes e eram uma porta de entrada para que quem quisesse debater política com as pessoas que estavam ali desassistidas, desamparadas, sem emprego, sem renda, sem infraestrutura, sem esgoto, sem água tratada, ou sem casa, ou sem terra. Esses caminhos eram muito utilizados. E depois, quando o partido cresce, se burocratiza, forma uma elite, e hoje principalmente uma elite parlamentar, que se distancia enormemente dessas pessoas, dessa base social. Mas, sempre que o Lula diz isso, vem a pergunta elementar. Muito bem, mas falar o quê? O que vocês estão dispostos a dizerem, a fazerem? Vocês pretendem apresentar que bandeiras, que sonhos, que utopias, que mensagem de ruptura com a ordem que oprime essa gente? Nada. Basicamente, o que tem a dizer hoje é que é preciso defender esta ordem e suas instituições. É isso apenas. O Fernando Haddad, ele não é apenas o ministro da Fazenda. Ele é um quadro importante, tanto que disputou a eleição presidencial em 2018, quando o Lula não pôde concorrer porque estava preso e houve entendimento da Justiça Eleitoral que, em razão da lei da ficha limpa, ele não poderia participar da eleição. Ou seja, desde que o PT disputa a eleição presidencial,
Apenas a Dilma, porque o Lula não poderia concorrer. Estava encerrando seu segundo mandato consecutivo. E o Haddad representaram o partido, disputaram pelo partido. Então ele não é um quadro qualquer. E mais do que isso, o Haddad, em muitos momentos, foi visto como alguém que poderia fazer uma ponte entre a base teórica, a formulação acadêmica e a ação política e a mobilização social. Tendo tal importância, para que se compreenda o que é majoritário no PT hoje, ou principalmente na sua cúpula, na elite que dirige o partido, é fundamental conhecer o pensamento de Haddad. Exatamente por ele ter todas essas atribuições não escritas. Mais do que Gleisi Hoffmann, mais do que Zé Dirceu hoje, mais do que Lindbergh, mais do que quadros tidos como históricos, como Genuíno. Exatamente porque ele é visto como alternativa para o futuro. O Lula quer disputar a eleição no ano que vem, talvez dispute. Se fosse daqui a 8 dias, daqui a 9 dias, no outro domingo, o Lula disputaria a eleição. Essa é a vontade dele. Ele quer buscar o seu quarto mandato, o segundo consecutivo agora. Mas ele vai disputar a eleição com 81 anos. E, portanto, se ganhar a eleição, ele chegará ao fim do seu mandato com 85 anos. E se não ganhar, na outra eleição, além da idade, né, ele terá uma experiência recente de uma derrota eleitoral. Então, em silêncio, o Edinho, por exemplo, que é o presidente do partido, não toca muito no assunto, evita o assunto, mas internamente o PT discute o pós-Lula. E nesse cenário o Haddad aparece com uma relevância considerável. Então é preciso ver o que o Haddad pensa sobre o papel de um governo, de um partido, não só de um ministro da Fazenda, mas que ideias ele tem para uma atuação político-partidária e para o centro de um governo. O que o move? Que ideologia o move? Haddad, esta semana, conversou com Davi Alcolumbre, presidente do Senado, e propôs que Alcolumbre dê um jeito de o Senado recuperar parte da medida provisória que aumenta a arrecadação. A medida provisória foi derrotada na Câmara, mas o Haddad disse o seguinte, que falou para o Alcolumbre a respeito das alternativas, daquilo que é, atenção, incontroverso, para que isso seja recuperado de alguma maneira. O que ele quer dizer com incontroverso? Aquilo que definitivamente não sofreu oposição na Câmara. E nós dissemos aqui que o que estava embutido na MP e ali quase secretamente, mas estava lá na MP, mas não se falava a respeito,
E a oposição não se incomodou com isso também, não. Porque ela concorda com isso que o Haddad chama de incontroverso. E por isso ele chama de incontroverso. Ou seja, são pontos que o governo e o PL e o Novo concordam. E o PP e o Republicanos e o União Brasil concordam. Só por isso ele pode dizer pontos incontroversos. O que é incontroverso na MP. E o próprio Haddad esclarece do que ele está falando. Controle de cadastro do seguro-defeso, que é aquele benefício para pescadores artesanais, para os períodos em que a pesca é vedada. E a limitação de compensações tributárias indevidas. Tem mais, né, Haddad? Tem mais. E o auxílio-doença? E a incorporação do pé de meia como sendo, magicamente, transformada em parte do orçamento para a educação, quando deveria ser contabilizada essa despesa à parte, como programa de cunho social, não como investimento na estrutura educacional, salários de professores, estrutura física, compra de material. Este ano faltou dinheiro para comprar livro didático. E querem reduzir ainda mais, porque não podem enfrentar o piso constitucional. Mas é a demonstração do que pensam do piso constitucional para a educação. E que há também para a saúde. É o que pensam. Até porque haverá o choque entre o teto de gastos e esses pisos. E aí, ou o governo gasta tudo o que tem disponível, que está sob o teto, em saúde e educação, e em mais nada, não gasta em mais nada. Infraestrutura, transporte, segurança pública, forças armadas, não sobra nada. Ou ele derruba os pisos, que é o que muitos querem vergonhosamente, ou derruba esse limite imposto ao orçamento público, que é o teto de gastos, e que não vale para a dívida pública. Ou seja, o que mobilizou a oposição? Defender BET, defender fintech. Não os incomodava o seguro-defeso ser atacado, o auxílio-doença ser atacado, o orçamento da educação ser atacado. Nada disso incomodava a oposição. E quanto ao governo? O governo foi quem propôs. Então, por certo, não o incomoda. Por isso é incontroverso. Por isso Haddad chama de incontroverso. E aí o que teríamos se, a pedido do Haddad, Alcolumbre desse um jeito de o Senado recuperar o que Haddad chama de pontos incontroversos? A paulada seria, de novo, mais uma vez, como é ao longo da história, em cima dos pobres. Exclusivamente em cima dos pobres. Os pescadores hoje já enfrentam uma enorme concorrência de grandes empresas que estão nas águas.
a quantidade de peixe à disposição dos pescadores artesanais hoje é muito menor. E chega um período em que a lei diz não pode pescar, mas é a profissão do cara. Imagine você afirmar, determinar, taxistas, durante 2 meses não podem trabalhar. Ou comerciantes, durante 2 meses, portas cerradas. Bom, se o Estado faz isso, ele tem de garantir um auxílio, não é nem a garantia de remuneração que ele teria com a sua atividade profissional. Mas aí é uma coisa dispersa, sem lobby, sem força política. É fácil cercá-la, agredi-la, cerceá-la, impor limites e chamar isso de combate a fraudes. Combater fraude é obrigação permanente. A mesma coisa, auxílio-doença. A mesma coisa, auxílio-doença. Combater fraudes é obrigação permanente do Estado. Isso é desculpa para atrasar a concessão de benefícios, para reduzir os gastos com auxílio-doença, que é uma disposição legal. Estamos tratando de direito. Não é favorzinho, não é presentinho, é um direito estabelecido pelo acordo social, colocado em palavras escritas na Constituição. Aí você começa a driblar e chama de combate à fraude. Agora, aquilo que a oposição não gostou, não gostou. Mas nós temos de conseguir algum. Então vamos em cima daquilo que é incontroverso, aquilo que ninguém liga, aquilo que não vai mobilizar os partidos. O seguro-defeso, o auxílio-doença, o Fundeb. Eu vi e ouvi um deputado levantar-se contra essa parte da MP, embora apoiasse a outra. Mas essa, que a Haddad chama de incontroversa, o Glauber Braga atacou. Corretamente atacou. Como quem dissesse, isso aqui é melhor que nem passe mesmo. Mas, demonstrando coerência, ele defendeu a aprovação da MP. E vamos lutar para que esses aspectos sejam eliminados posteriormente. Mas ele apontou claramente o que era aquela MP. Em mais um ataque capitaneado pelo Haddad contra programas assistenciais, sociais e direitos. Direitos que o acordo social brasileiro prevê, conforme diz a Constituição. Haddad não pôde ir aos Estados Unidos, à reunião do Fundo Monetário Internacional, exatamente por essas negociações. Então, ele mandou uma carta ao FMI. E ali o que está? O reformismo baldio, o reformismo inútil, o reformismo de aparência. Taxação global dos super ricos para financiar o quê? O combate à crise climática e reduzir a desigualdade social. Isso está na carta do Haddad e fala da consolidação fiscal, que é essa porcaria de teto de gastos, que não atinge a dívida pública. Esse é o problema central, não é mencionado pelo Haddad.
e diz que o governo reafirma compromisso com a agenda de tributação progressiva, etc. Esse imposto global sobre os super ricos que ele defende, primeiro que é difícil realizar, porque isso depende da concordância de todos os países, ou pelo menos dos países com mais relevância econômica. Hoje, nos Estados Unidos, isso nem seria discutido. Nem viraria tema de debate. Na China também não. Também não. E aí são os dois maiores PIBs do mundo. Mas ainda que houvesse, digamos que todo mundo concorda. Tá bom, vamos fazer essa tributação. A questão é, Haddad diz que seria usado para financiar o combate à crise climática e reduzir desigualdade social. Não! Os impostos voltariam para os super ricos na forma de títulos de dívidas públicas. Nós vimos aqui outro dia, falamos disso, o FMI, insuspeito, avisou, antes do fim desta década, a dívida pública dos países será maior do que o PIB global. Tudo que o mundo produz, consome, compra e vende, tudo isso reunido será menor do que a dívida pública. É a acumulação do capital por intermédio dos títulos públicos, por intermédio dos títulos da dívida. Virou um negócio imenso, irrefreável, maior do que o PIB do mundo. E o Haddad acha que o resultado da tributação sobre os super ricos não iria de volta para os super ricos? Mas é aquela concepção de precisamos reformar o capitalismo. Precisamos reformá-lo. Precisamos torná-lo mais humano. Acontece que o capitalismo ele só funciona se certas leis são aplicadas. Leis que são imanentes à sua natureza, à sua existência. Ele só pode existir com a realização dessas leis. E não importa se os capitalistas concordam ou não, se os governos concordam ou não, os capitalistas que não aderem a essas leis são atirados fora. Entre essas leis está o monopólio, a formação de grandes monopólios globais, grandes corporações, a formação de oligopólios a partir dos monopólios e o imperialismo do capital. O imperialismo não é de um país. O imperialismo é do capital. Por isso o embate entre Estados Unidos e China é a lógica imperial, da qual eles não podem fugir. Não é a vontade pessoal do Xi Jinping, do Trump. É a lógica do sistema que rege suas economias. Sim, a economia chinesa também. E a acumulação. A acumulação é o objetivo permanente. Ou esse objetivo é alcançado e de novo ele se torna objetivo, e ele é alcançado e de novo ele se torna objetivo, ou o capitalismo entra em implosão lógica. A acumulação é fundamental. E hoje, a dívida pública é uma fonte formidável de acumulação de capital. E sem os riscos da produção real de riquezas. E o Haddad acha que vai reformar isso com imposto, com equilíbrio fiscal. Não há equilíbrio fiscal que sobreviva à dívida. O Brasil gasta este ano R$1 trilhão só com juros. E a dívida crescendo, você paga juro, R$1 trilhão em um ano.
E você não mexe na dívida, pelo contrário, ela continua crescendo e já está roçando 9 trilhões de reais. É um reformismo baldio. É o liberalismo. Outro dia a Tronic, Soraya Tronic, falou para o Haddad, em forma de elogio, você é mais liberal que o Paulo Guedes. E ela ainda enfatizou, espero que você receba como elogio, porque é um elogio, eu vejo como um elogio. Eu não tenho a menor dúvida que ela vê como elogio. O Haddad não respondeu. Eu espero que ele não tenha recebido como elogio. Jornalismo, Bandeirantes.